Olá pessoal, bom dia! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Pamela e faço parte da equipe de marketing do canal do Marcos Rosa. Eu venho dar boas-vindas a todos ao Documentando, um programa que foi criado para divulgar mais conteúdo para vocês, mostrando o dia a dia do trabalho por trás das inspeções. Aqui no canal será apresentada uma série de vídeos de reuniões técnicas. E nesse primeiro vídeo vocês verão uma reunião do Marcos com um dos membros da equipe, o Vitor Matias, que é responsável pela administração de contratos e elaboração de escopo de propostas técnicas. Acredito que este conteúdo será de grande valor para vocês. Deixem nos comentários dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Um forte abraço a todos e bom vídeo! E aí, Vitor? Bom dia. Bom dia. Beleza? O que a gente tem para hoje aí? A gente tem 3 assuntos aqui. O primeiro é a respeito de uns tanques de armazenamento de fluido inflamável. Fluido inflamável? Isso. Temos... E o dimensional dele tem alguma coisa? A gente tem a capacidade dos tanques, Qual né? que é a capacidade desses? São 6 tanques de 20 milhões. Ah, tá. 20 milhões de litros, né? Exatamente. Ah, então deve ter um diâmetro bem acima do que a norma exige aqui, né? Sim, provavelmente. Ah, tá. Ele pede aqui para elaborar a documentação completa para Sim. adequação dos tanques definidos no item 13714 da NR13, tá? Tá certo. Onde que é esse aqui? Qual que é a cidade? Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada. Conquista do... Ah, tá. Conquista do Ponto. Tá, não, tranquilo. Região de Araçatuba, né? Perto de Prudente ali. Isso. Tá. Isso aí você tem que levar em consideração depois na proposta, porque provavelmente aqui vai dar algumas mobilizações, tá? Certo. Mas aí a questão que você tem alguma dúvida aqui quanto ao tempo? O que você considerou? Na verdade, o nosso problema maior aí é a questão de tempo de espera para eles preparar o tanque para fazer as inspeções. Ah, o tempo de espera. O que você está considerando? Aí a gente estava com a ideia de considerar uma mobilização por tanque, por quê? Para a gente não ficar lá no campo parado, esperando esvaziar o tanque e depois preparar tudo interno, ver se não ficou gás, para a gente, a segurança liberar a gente para poder entrar lá dentro do tanque. Ah, tá. Porque vai ter essa aqui, eles nunca fizeram a inspeção de NR13, eles vão começar agora, então tem que fazer a completa, né? Isso. Que é externa, teto, ver solda frágil, dique de contenção e interna também. Que seria a avaliação do fundo do tanque para identificar ali possíveis vazamentos, é isso? Exatamente. Tá. E eles falaram alguma coisa? A preparação é por conta do cliente, né? Por conta do cliente, tá. Exatamente. E eles falaram alguma coisa sobre questão de tempo? Eles vão fazer os 4 tanques simultâneos? O que eles estão falando? Na verdade, pelo que eu conversei com o cliente, ele não consegue me dar essa informação ainda. Ele falou que pelo menos ele garante que vai estar vazio para a gente poder fazer as inspeções. Entendi. Agora, eu não sei a programação deles, se vai ser durante toda a entre-safra, se eles vão preparar 2 simultâneos. Todo período de manutenção, né? Exatamente. Tá. E tem uma opção aí, né? Você deu a opção para ele fazer aquele teste não intrusivo, uma inspeção não intrusiva, que seria a emissão acústica. A questão da emissão acústica, eu falei com ele também. Ele falou que assim, a gente pode até colocar na proposta um item separado para ele avaliar junto com a diretoria. Sim. Né? Mas que a princípio a ideia era fazer a parte vazia, o tanque vazio mesmo. Sinceramente, eu prefiro fazer interno, né? Porque queira ou não, a emissão acústica é um ensaio não intrusivo que você na verdade você fica à mercê do ensaio. Exatamente. E a gente fazendo o interno, a gente tem como ver até como que está a questão das soldas do aparelho, do costado, né? Ver o interno todo aí é muito melhor, apesar de dar um pouco mais de trabalho, né? Sim. Então, beleza, você já deu essa opção e ele falou que a princípio seria a inspeção interna mesmo. Isso, tá? Isso. Quem te falou, você está tratando lá é com o Rinaldo, né? Rinaldo, exatamente. Tá, o Rinaldo é a pessoa responsável. Não, tranquilo. Você está considerando aqui, pelo que eu vi, 20 dias por tanque? Por tanque. 20 dias de inspeção por tanque. Considerando que só vai um inspetor. Entendi. Né? Talvez se a gente levar 2 ou 3 técnicos. Mas se eles não se eles estão com uma dúvida referente à preparação, talvez não compensa mandar mais do que um inspetor.
Pode ser Vocês também. vão, né? A não ser, detalhe, que eles consigam fazer simultaneamente pelo menos 2 tanques. Aí a gente consegue. O que eu imaginei? Porque além desses tanques de etanol, tem uns tanques de medição também, tá? Que são mais. Aí tem a quantidade aí, são 4. Tá, 4 tanques de 60 metros cúbicos. Esse ele já avaliou o dimensional e pela capacidade vai enquadrar também no item. Isso, esse daí também. Entendi. Tá, inclusive... Mas esse aqui, como é do processo, acho que eles vão estar liberados. Provavelmente vai estar vazio. Porque só faz a medição e ele só faz a medição, as análises, depois vai para o de armazenagem. Aí qual que era a ideia? A gente pode estar trabalhando com 2 técnicos, um fazendo o tanque de 20 milhões e o outro paralelo com esse de medição. A hora que ele terminar, ele vai lá e ajuda o outro. Ah, tá. É até melhor que a gente economiza a mobilização, né? Carro, combustível. Talvez esse tempo aí a gente consegue diminuir. Aí consegue Tá. Agora sim, a preparação está claro aqui no escopo que é por conta do cliente. Sim, a gente vai deixar claro. Porque que existe um trabalho muito grande na preparação. Sim. E você conseguiu desenho? Tem alguma informação de como é o fundo para a gente preparar? Se vai fazer o líquido penetrante ou se a gente consegue fazer uma caixa de vácuo, por exemplo? Então, essa informação eu ainda não tenho. Então anota aí no seu caderno. Vamos anotar. Você pegar essa informação com o Rinaldo lá. Se ele tem algum desenho, se ele tiver desenho construtivo, eu já fui lá na planta deles, é uma planta muito organizada. Não, é nova, tem 11 anos a planta deles, é muito organizado lá, eu tenho certeza que ele tem esses desenhos, tá? Se ele te passar o desenho, dá pra gente avaliar o fundo do tanque, para ver qual que é a concepção da solda do fundo, se ela é junta com, se ela é de topo e tem um mata-junta por cima ou se ela é sobreposta. Legal. Tá? Aí se for de topo, né, e não tiver sobreposição, a gente pode optar em fazer a caixa de vácuo, porque aí a preparação para o cliente fica menor. Isso. Entendeu? Legal. Só que nesse caso, para a caixa de vácuo, aí teria que ser 2 pessoas, né, para operar a caixa de vácuo. Sim. Eu acho que é mais rápida a caixa de vácuo, aí você considera dessa forma. Depois você me posiciona quanto a esse assunto. Legal. Se ele conseguiu te mandar o desenho, né? Quando que a gente consegue essa informação? Você acha que hoje você consegue falar com ele? Vou tentar falar com ele hoje já. Tá, se a gente conseguir hoje já, aí amanhã a gente tá com um contato legal, eu não tô tendo dificuldades para falar com ele. Não, o pessoal lá é bacana, o pessoal dá uma atenção legal. Eu acho que a gente já consegue essa resposta hoje. Então tá, aí depois dessa informação que você pegar lá deles, a gente volta a falar desse assunto. Certo. Tá bom? Qual que é o próximo assunto? Agora a gente tem tanques também de armazenamento, né? Tanques. E aqui já é indústria química. Indústria química, deixa eu ver. Tá, tem uma lista aqui, né? Tem uma lista. Entendi. Aqui a área é efluente, tem o tipo de fluido que tem lá ou não? Então, eu estava olhando aqui. Porque a indústria química pode ser o quê? Uma resina? É a indústria da parte de tintas, não é? Resinas. Isso. Tá. Pode ser que tenha resinas e que seja da categoria B, né? Provavelmente. Ele não categorizou aqui, né, os fluidos? Não, ele não passou essa informação ainda. Tá, mas indiferentemente ele está falando que já tem uma inspeção. Isso. Já foi feita uma inspeção por uma empresa, né? Terceira. Uhum. E que agora eles querem que a gente faça as ações recomendadas por essa empresa. É isso? Isso. Tá, que aqui é documentação do tanque, providenciar documentação do tanque, que é desenho, é o as-built, né? Desenho. Ele não tem nada de desenho lá. Pela informação que a gente tem aqui, desses vasos em si, não. Desses tanques, no caso. Desculpa, Aqui ele pede em alguns deles. Ele repete aqui, né? Você percebeu isso? É continuação, né? Então, é continuação, mas ele repete. Olha aqui, ó. Ó, que interessante, ó. Esse tanque aqui é o mesmo, ó. Sim, é porque são ações diferentes. Né? As ações que mudam aqui. Então ele quer a documentação, que provavelmente é memorial de cálculo e desenho as-built. Isso. Aí, no caso desse aqui, ó, o 26, por exemplo, é só placa de identificação.
O 001 é placa de identificação. Instalar, eu acho que deve ser fornecer também. Essas dúvidas aqui você tem que tirar com o cliente. Isso. Aqui ele pede providenciar, então provavelmente ele não deve ter. Não tem, mas e aqui? Será que pode ele tem? Pode ser que ele tenha e peça para a gente ir lá instalar. Mas a gente pode tirar essa dúvida com ele. Vamos fazer essa reunião e aí você monta um e-mail, tá, para ele. Então é instalar, aqui é reconstituir prontuário do 25 mais desenho e projeto. Ó, quando ele fala desenho e projeto, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós usamos o termo folha de dados, né, memorial de cálculo. Aqui ele está usando só prontuário e desenho do projeto do tanque. Esse aqui é o desenho, é o as-built que a gente vai ter que fornecer, que pede na norma, né? Certo. Esse outro aqui, ó. Tá vendo? Esses 3 é o mesmo, ó. Isso. Você toma cuidado, então, porque na verdade não é essa lista toda, né? Na parte de cima aqui do e-mail, ele deixa 15. claro que são 15. São 15. Mas a lista, se olhar aí, deve ter provavelmente 20 itens, né? Para mais. 20 itens a serem realizados. Esse aqui também, ó. Tá lá, também são 3. Projeto de instalação. Aqui, o que você está considerando no projeto de instalação? Avaliação da planta baixa. Sim. Avaliação dos diques de contenção. Isso. Então nós vamos ter que fazer o quê? Um dimensional do dique de contenção e avaliar os tanques que estão no dique. É o maior que vai valer, tá? Então se você tiver 3 tanques, você entende isso, né? Sim. Você tem 3 tanques de fluido lá, o maior é o que vai valer. Tá certo? Beleza. Documentação, reconstituir prontuário do equipamento, elaborar desenho, tá vendo? Quase todos é isso. Esse ele acabou mesclando. Ele mesclou, Você viu? Aí ele não fez colocou igual na aos outros, linha. ele deixou tudo na mesma linha. Podia ter feito assim. Nos outros, né? Não, mas isso aqui tá claro, tá? Elaborar desenho. Essa elaboração de desenho aqui me preocupa. Foi para esse cliente que eu liguei, né? Eu tirei aquelas dúvidas. Você fez algumas perguntas? Você tem as perguntas? Tá aí no e-mail, aqui na folha, aqui, ó. Assim. Inspeções realizadas por alguma empresa que porventura sugeriram essas ações? Aí ele respondeu que sim, né? Todos os tanques possuem relatório de inspeção, beleza. Os tanques estão com acesso interno? Não tem como fazer essa avaliação. Falei com ele já depois disso aqui, eu tô lembrando agora. Falou? Eu falei com ele depois desse e-mail e ele falou para mim que os relatórios de inspeção foi feita a avaliação interna. Então a gente vai usar essas informações, né? Certo. Como base para os cálculos, para a parte interna. Parte externa nós vamos fazer as medições de espessura, avaliação externa, dimensional, as build, e fazer toda a avaliação que a gente precisa para criar o memorial de cálculo. Mas o interno ele já tem lá os dados. Eu falei para ele que a gente precisa desses relatórios com RT, porque a responsabilidade dessas informações vai ficar por conta deles, certo, ou do fornecedor deles, certo, né? Do primeiro fornecedor. E aí aqui fala também a outra pergunta: possuem algum desenho construtivo esses tanques que estão solicitando documentação? Não possuem desenho, então nós vamos ter que criar isso. Legal. O que você está considerando de tempo para fazer esses desenhos, levantamento de informação para o dimensional? Na verdade, esse era um assunto que a gente precisava discutir juntos. Porque assim, olhando essa lista aí, eu não consigo ter uma ideia muito, muito clara de tamanho do tanque. Se é grande, se é pequeno. Porque também não tem nenhum dado, né? Não tem muita informação, né? Aí lembrando que a gente já está em contato com ele, talvez seria interessante a gente solicitar capacidade para ter uma ideia. Eu acho que não precisa, sabe por quê? Eu tive lá nessa planta, eu conheço a planta. Legal. Apesar de ser uma planta bem antiga, mas eles são bem organizados lá, tá? A parte de segurança é impecável. E eles não têm tanques muito grandes. Eu percebi que os tanques deles são 30, 40 mil litros, entendeu? Então, assim, enquadram na NR13 pelas dimensões, mas não são muito grandes. Então, não vai dar muito trabalho. E um trabalho como para fazer dimensional tem que ser 2 pessoas, não consegue ser um técnico só, tem que considerar 2. Legal. Tá? Então a gente já anota aí, já vai anotar? Isso, 2 técnicos para fazer esse trabalho. Porque um cara sozinho não consegue, tem que puxar trena,
subir no tanque, pegar altura, quer dizer, tem que fazer croquis, então é muito trabalho para um técnico só, tem que considerar 2. Legal. E 2 técnicos para fazer cada tanque desse daqui, eu acredito que eles levem aí 2 dias por tanque. Por tanque. 2 dias por tanque. Então, se a gente estiver falando em... Isso para fazer o dimensional, medição de espessura já, você entendeu? Avaliação do fazer teto. o build Porque completo. o cara vai subir no teto do tanque para pegar a altura. Já ele já aproveita, avalia, já mede espessura. Legal. Ele não precisa fazer 2 vezes, entendeu? Então, 2 dias por tanque. E aí, na questão do tempo interno do departamento técnico, a gente está considerando aquela métrica lá que o Thiago já colocou, né, nas propostas, sim. que é uma métrica geral. Então, nós não vamos considerar tempo aí. Na verdade eu estou considerando, mas assim, só para efeito da gente poder medir a produtividade. Tá. Certo? Então eu coloco lá, estipulo mais ou menos um prazo que a gente já tem algum Por histórico. tanque aí, você acha o quê? Para fazer um desenho, porque eles vão ter que fazer desenho, né? Isso. Então Você tem que fazer conversou com o Bruno desenho. sobre Eu isso? não sei, na hora de formular o tempo, a gente tem que incluir memorial de cálculo também. Então, mas o memorial de cálculo, eu estou querendo terceirizar isso. Terceirizar? Eu vou terceirizar o memorial de cálculo. Vou usar aquela empresa de engenharia que a gente tem em parceria. Tá legal. Tá, já vamos considerar assim. Então já anota aí para você cotar esses 15 memoriais, né, de cálculo aí, com base na API 650, 620, né? Isso, 620. Aquele fornecedor que a gente já tem na lista, tá? Tá. Fora isso, para fazer o desenho, acho que a gente deveria perguntar para os desenhistas quanto tempo eles levariam. Eu tenho uma ideia aí que é um dia de trabalho para fazer o desenho. Esse mais ou menos esse mas tempo, né? anota aí para você perguntar para o Bruno, para o coordenador lá do departamento técnico, quanto tempo ele gastaria para fazer um desenho desse daí, considerando que ele vai ter o croquis na mão, tá? Eu acho que merece essa consideração. Como isso aí não vai entrar no custo, então a gente não precisa se preocupar. Isso aí é só para efeito de produtividade do departamento. Como que tá andando lá a questão de produtividade do departamento técnico. Beleza. Então a gente faz assim e acho que é só, né? Deixa eu ver. Vamos Mais só alguma verificar se tem mais tá. Tem algum. as questões das placas que você tem que botar. O pessoal do comercial deve ter já um preço já pré-estipulado para as placas. Sim. Tá? Botar placas. Instalar essas placas que eu tenho dúvida. Eu acho que a gente tem que considerar aí, ver quantas placas são primeiro, aqui conta quantas placas são. E para fazer essa instalação, no tanque não pode. Tem que ter um suporte. E aí, quando você mandar o e-mail para ele para ver essa questão que um tá falando só instalar placa, você lembra? Uhum. E o outro tá falando providenciar, tira essa dúvida com ele. Sim. Se a gente vai ter que todos são providenciar e instalar? Sim. Se sim, você tem os suportes da placa? Não tenho. Você quer que eu forneça para você os suportes da placa? A gente tem condições de fornecer isso também. A gente terceiriza para uma caldeiraria esse suporte. Certo. E essa placa, eu queria que você fizesse uma cotação um pouco diferente, porque eu não sei se... Eu acho que tem que ser maior essa placa, ela tem que ser mais ou menos de uns 250 por 300. Vamos fazer uma placa maior, com umas letras maiores, tá? Porque para tanque não se exige aquela placa de categorização que exige no vaso. Sim. Né? Então não vai ter isso. Mas a placa tem que ser um pouco maior, a placa de identificação. Agora sim, detalhe, precisa ver se ele tem estampado no tanque 2 itens. Uma identificação do fluido, né? Pode ser um diamante de Rummel, né? Depois, se você quiser, eu te forneço mais detalhes sobre isso. Tá legal. E pode ser também só o tag com o fluido. Então a gente precisa entender se ele tem isso. Isso vai ser avaliado lá no dia da inspeção, tá? E a gente pode apontar para ele como uma melhoria, mas como a gente não está fazendo a inspeção, nós só estamos fazendo o prontuário. Então tem que ver se a empresa que fez a inspeção apontou isso como melhoria. Considerou isso. Exatamente, é uma melhoria que ele tem que fazer, que ele tem que identificar os fluidos lá e pôr o tag no tanque. Isso impresso no tanque, tá? Legal. Pintado, né? Diferente da placa de identificação, beleza?
Eu vou ver o item da norma que fala sobre isso. Tem um item da norma que fala exatamente sobre esse detalhe aí da identificação. Quer verificar agora? Abre aí a norma então, Vitor, pra gente dar uma olhada nesse assunto, só para desencargo de consciência. Se eu não me engano, a norma, a NR13 no item 13.7.8 fala alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver aqui. Tanques, ó. Vou virar aqui para você enxergar melhor. Fala dos relatórios. Isso, aqui as informações mínimas, né? Sim. Deve ter os relatórios. Folha de dados. Isso. Desenho geral. Esse desenho é o que ele está pedindo aqui, né? Pedindo, exatamente. As inspeções de segurança, o livro de registro para colocar todas as ocorrências, né? Certo. Isso ele não está pedindo aqui, né? Eu acho que seria bom você anotar aí para ver se a empresa já abriu o livro de registro. Se ele falar que não, a gente abre um livro de registro para ele já junto com o prontuário. Beleza. Tá? Avalia isso no e-mail também junto com o cliente. Tá legal. Mas pelo jeito aí a norma não fala nada sobre identificação do tanque, né? Não fala nem nada sobre placa, né? Pelo que eu tô vendo aí. Até esses itens aqui não. A única identificação que ela fala é na questão do relatório mesmo. Que tem que ter a identificação do tanque no relatório. Exatamente. Tá, então vamos fazer o seguinte, depois você conversa com o Bruno, tá, do departamento técnico, avalia com ele como que eles estão avaliando essa questão da identificação, porque se a norma NR13 não fala nada, a API 650 fala, e aí a gente tem que ver lá qual que é o modelo, que às vezes eu tô falando para você fazer aí com essas dimensões, né? De lá já tem 250 por 300, aí lá tá falando outra dimensão, certo. Então a gente tem que seguir exatamente o que está lá. Então essa avaliação da norma você vai precisar fazer antes de cotar essas placas de identificação, exatamente. De dimensão conforme a API. Conforme a API. E aí ver o que tem que ter de descrição, quais são as descrições, fluido, talvez capacidade. As informações que a API... As informações que a API exige, exatamente. E aí a gente fala que na proposta, no escopo técnico, não esqueça de colocar, quando você citar a placa de identificação, você põe entre parênteses, conforme a API, e não conforme a NR13. Tá? Beleza. Porque já que a norma NR13 não fala nada, mas ela fala que você deve considerar, né, as normas de fabricação, então a gente precisa considerar dessa forma. Legal. Tá certo? Legal. Eu acho que se você tirar essa dúvida aí com o cliente, vai ajudar bastante. Tá. Quanto ao tempo aqui, nós falamos 2 dias, 2 dias. Eu acredito que não precisa mais do que isso. O tempo de execução interna também, a gente pode fazer do jeito que você já considerou. Tá? Acho que esse assunto aqui então zerou, né? Você ficou de passar um e-mail, você consegue passar esse e-mail hoje para o cliente? Na verdade, eu estou pensando em ligar para agilizar o processo. Ah, tá. Porque aí talvez a gente consiga ainda hoje fazer essa proposta. Certo. Liga para ele então, avalia, só que mesmo assim você fala para ele, eu vou te passar um e-mail só para a gente oficializar. Tá. Às vezes ele está fazendo cotações não só com a gente, ele está cotando com outros, e aí a gente precisa equalizar isso. Sim. Então por isso que tem que ter a informação por e-mail, tá bom? Tinha um outro assunto, quer ver já esse outro assunto? Vamos ver. Você falou que era 3, né? Esse aqui eu acredito que vai ser um pouco mais prático. Certo. Porque, na verdade, é uma proposta que a gente já tinha feito. É aquela siderúrgica? Isso. Ah, tá. Indústria siderúrgica. Essa aqui a gente já fez a proposta e tem uma solicitação de revisão? Uma revisão. Parece que, pelo que eu já andei olhando aqui, foi retirado alguns itens e acrescentado outros. Tá? Na verdade, o que vai mudar aqui é a quantidade para a nossa parte. Eu lembro que essa proposta é aquela que tinha calibração de válvulas, que a gente está usando o nosso parceiro também para fazer, Exatamente. Né? Calibração, fornecimento. O que está mudando a quantidade de vaso. De vaso de pressão, Isso. não é da questão das válvulas. Isso. Se você verificar no documento... Essa aqui é a lista, né? Isso, essa é a lista. Mais pro final ele tem um resumão. Ele que colocou isso aqui, o cliente? Foi. Eu acho que tá antenado, né? Ele pôs, aí tem um outro esquema. Porque esses filtros, na verdade, não, eles ficaram fora da NR, não? Então, pelo que eu vi nessa revisão, parece que eles retiraram. Não tem mais. Porque agora a NR13 ela está considerando, conforme o item
Conforme essa pergunta mesmo, aquele que até colocou a pergunta número 3 aqui, né? De perguntas respondidas. Ele tem aí. Eles são fabricados, se eles forem fabricados conforme componentes de tubulação, né? No caso aqui é o ASME B16.34, pode ser enquadrado então como parte ou componente da tubulação e não vaso de pressão. Isso. Esses filtros. E tinha filtros então? Tinha, e parece que tiraram fora aqui. Tiraram na os revisão filtros. não tem essa parte mais. Ah, tá. Tiraram os filtros e adicionaram alguns outros equipamentos. Teve uma mudança. Tem aí. muitas garrafas hidráulicas aqui, hidropneumáticas. Tem, né? ainda tem bastante. Então, ó, aqui eu já até circulei a quantidade que tinha e a quantidade que ficou. Nesse documento de revisão aqui, tá vendo? A gente tinha feito para 65, aí diminuiu 1, foi para 64. No caso, tá. Isso aqui é prontuário, inspeção. Aí serve para prontuário, inspeção, fornecimento de placa e auxiliar, placa auxiliar também. Tá. Aí aqui as instalações das PSVs, manômetros. Manteve, né? Manteve a alteração. Aqui tem acrescentou 1 então. Na verdade, diminuiu 1 aí e acrescentou algumas válvulas. Aqui está o resumão, ó, do que ficou. Aqui você vai ter o total dos vasos, a placa. Isso aqui o cliente que passou essas informações. Isso daí está no escopo do cliente. Aí, aqui atrás, nesse primeiro, eu trouxe já as informações que a gente tinha definido de tempo. Só pra gente rever, né? Pra ver Você acha que vai ter que acrescentar, já que saiu um pouco e entrou outro? Pela quantidade que, assim, no final das contas acabou diminuindo 1 de cada, eu acho que a gente só rever o tempo, talvez tirar alguns dias de campo. Eu acho que não, viu? Nesse sabe por quê? Foi pouca mudança, não foi? Isso não vai afetar praticamente em nada. Se reduzir um dia, por que eu vou tirar um dia? Vamos manter, porque a gente tem uma gordurinha a mais aí. Tá? É um cliente novo, a gente não conhece os processos de segurança. Talvez tenha uma burocracia. Às vezes maior. tem uma burocracia muito grande, então a gente tem que estar preparado para isso também. Tá. Tá? Então o que dá para diminuir? Agora a questão da questão das válvulas das PSVs, eu acho que merece uma avaliação melhor. Falando, passar para o André lá, para o nosso. Aproveitando nisso, eu já fornecedor. trouxe o valor que ele me passou. Esse aqui é o valor. Ele já conseguiu dar uma melhorada. Mas ele já fez então com a revisão. Isso. Quando chegou essa revisão, eu já passei para ele e em paralelo eu já fui pontuando. É 255 mil? Isso. Esse é o valor? É o valor. Mas tem fornecimento também. Tem fornecimento de válvula, manômetro, tem execução de par, né, nesses vasos. Mas é ele que vai fazer? Ele que vai fazer. Ah, tá. Ele já vai fazer Isso, ele vai levar uma equipe, ele vai montar um canteiro de obra. O soldador é por conta dele, o mecânico é por conta dele. Sim, tudo. A única coisa que a gente vai fazer lá junto com o parceiro é recolher documentação e montar os relatórios de par. Montar. Mas os LP ele vai fazer também? Ele vai fazer também. Vocês consideraram isso? Isso. Eu acho que a gente tem que fazer uma mudança aqui então. Em que sentido você fala? Tá, tudo bem que ele é nosso parceiro, ele vai fazer toda a parte de instalação, mas eu sempre falo isso, né? A gente não pode amarrar o cachorro com a linguiça, né? Sim. Então se eu falar pra ele, você solda e você faz o LP, você faz o controle da sua solda. Entendi agora o ponto. Entendeu? Entendi. Na verdade a gente tem que tomar cuidado com isso. Na minha opinião, a gente tem que fazer, nós faremos os ensaios. Tá. Então a gente vai ter que acrescentar quanto tempo ele falou que vai para a execução disso. Ele deu um exemplo? Não, na verdade ele não me mensurou tempo para mim, ele só me passou o valor e falou que ele estava considerando dentro desse valor. Tá, então a gente tem que perguntar para ele quanto tempo ele vai gastar para fazer essas manutenções. E se ele falar, eu vou gastar 2 meses, certo? E a gente está considerando, vou dar um exemplo, tá? Se a gente estiver considerando 2 meses para fazer
os prontuários, para ter uma pessoa lá, a gente associa, aí eu não vou ter custo a mais, porque para fazer um NP, para fazer, é só os custos dos materiais, certo? Porque enquanto ele estiver fazendo a inspeção, ele pode fazer já esse LP, ou controlar, pelo menos ir lá no final da tarde e ir executando esses controles. Na verdade, como a gente já vai estar fazendo o acompanhamento do par, vai fazer o acompanhamento do par. Aí a gente já pode, a orientação também provavelmente vai ficar por nossa conta, né? A gente já pode até fazer, juntamente com a inspeção, já faz o ensaio. Tá, beleza. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tá? Legal. Deixa o ensaio por nossa conta, não deixa por conta dele. Mas eu acho assim, não precisa falar para ele isso, porque se ele estiver considerando alguma coisa aqui é pequeno. Que é só o... questão de valores, acho que vai mudar pouca coisa. Não vai nem mudar. Não vai nem mudar. Não precisa falar nada para ele, pode deixar do jeito que está. Só a nossa consideração que você considera, então. Detalhe: pergunta para ele assim, os consumíveis você está considerando? Bom. Legal? Se ele falar que está, não, eu estou considerando os consumíveis. Aí você fala, beleza, então, tranquilo, pode continuar assim. Porque a gente vai estar com o técnico lá, se o consumível já estiver lá, a gente executa o trabalho. Isso. E faz toda a parte de acompanhamento dos projetos de alteração e reparo. Porque todas essas válvulas, não são todas que vão precisar fazer o par, né? Não. Algumas, e inclusive tem que ser feita uma avaliação para ver qual que vai precisar instalar, qual que não vai, né? Então a gente... isso a gente só consegue testar depois da inspeção. Isso, para a gente ter essa informação. Não, legal. Eu acho que está bem alinhado então isso aqui, né? Sim, agora só a única coisa que acho que dá para a gente melhorar no nosso orçamento é isso aqui, ó, que vai ser diminuir uma placa, diminuir uma reconstituição, para a gente ver, eu preciso depois até ver esse orçamento com mais calma, se a gente considerou reconstituição valor unitário, porque aí dá para tirar uma. E a questão das placas, eu acredito que a placa, como já é unitária, a gente pode tirar uma de cada. Tanto da auxiliar quanto da... Vai ser pequeno esse valor, né? Mas não vai ser uma coisa que a se considerar. Mas você pode fazer isso. Pode acionar o comercial e pedir para eles abrir para você lá a planilha de custo, né? Sim. E retirar esses dois itens aí, eu acho que vai ser legal. Tá. E aí a gente manda a revisão, é até uma forma de você chamar mais a atenção do cliente. Sim. Né? Pessoal, fiz a revisão, tá aqui, ó. Quer dizer, o cara lembra de você mais uma vez, né? Isso. Esses follow-up, o pessoal tá acompanhando, você consegue acompanhar isso? Né? O follow-up em si, como eu estou ali junto com o meu comercial na sala, eu consigo ver eles fazendo follow-up. Mas o que eu não consigo ver é o resultado em si. Às vezes eu até pergunto na curiosidade. Eu vou falar com o Thiago sobre isso depois, porque eu acho que é importante a gente ter um controle mais próximo dos follow-ups. Sim. Porque a quantidade de proposta é muito grande. Tá. Principalmente essa época, então, assim, todo dia chega 2, 3. Então, todo dia chega proposta. Se a gente deixar as propostas esfriar, talvez a gente perca o negócio. Sim. Então a gente tem que estar sempre atento, avaliando e fazendo esses follow-ups aí, assim, todo dia. Sim. O cara falou, liga daqui uma semana, coloca no Pipe Drive, coloca no CRM e realmente tem que fazer essas ligações aí. Claro que nós estamos fazendo uma reunião aqui de técnica, mas eu acho que merece uma reunião da parte comercial para alertar isso daí. Legal. Tem mais alguma dúvida aqui nesse? Não, tranquilo. Tá aqui tranquilo? Era só a gente rever mesmo, ver que mudou pouca coisa. Do jeito que você acha melhor. Esse aqui Esses dois aqui tá aqui, né? Esse daí também já está Esse aqui é da praticamente indústria química resolvido. E esse aqui é da indústria de etanol. Isso. Acho que é isso aí, né? Beleza, por hoje tranquilo, aí qualquer coisa a gente vai marcando mais. Beleza, então. Tá? Você vê que começa um volume e muita coisa. Quer falar na semana que vem agora ou você acha que é bom a gente falar dentro dessa semana ainda? Eu acho legal assim a gente ter pelo menos umas 3 propostas pra gente poder matar um tempo e matar vários assuntos. Então então eu vou esperar você me procurar para marcar a próxima reunião. Pode ser? Bom? Beleza? Obrigado então. Falou.